Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo evangélico doutrinário desta noite. Vamos todos elevarmos os pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre essa oportunidade abençoada de podermos estudar a sua boa nova, que nos traz tanto alento aos nossos corações, fortaleza para as nossas almas. Rogamos a Jesus que Ele abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que ampare os nossos lares, os nossos familiares, amparando ainda todos aqueles que sofrem, que se encontram doentes, que se encontram presos, ou que estejam perambulando pelas ruas sem um destino certo. Que o Mestre possa manter a sua boa nova como uma chama ardente e eterna em nossos corações, e que esta casa continue estudando e meditando sobre ela, para que nós possamos avaliar as nossas atitudes e pensamentos, buscando no amor ao próximo e na caridade os dísticos maiores para as nossas existências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita. O item de número 1, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São ensinamentos de Jesus registrados por Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4. O item 2, mesmo capítulo. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fique curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece
o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Conjugado com o ensinamento do Evangelho, nós temos a questão 883 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fez a seguinte pergunta: é natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Letra A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Carlos. Meus irmãos, nós vamos hoje, eu vou hoje aqui na minha participação, que inicia o estudo dessa noite, me ater à questão 883 do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de ler. E nós, inicialmente, gostaríamos de lembrar o ensinamento do Espírito de Miguel, São Miguel, aqui mesmo nesse capítulo 13, em que ele diz o seguinte: a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Está aqui num dos itens, o item 17 do capítulo 13, que nós estamos estudando aqui nessa noite. E nós não poderíamos deixar de relembrar a razão pela qual o benfeitor faz essa comparação da tranquilidade, que na realidade significa o egoísmo, com um ponto geográfico do planeta situado lá no Oriente Médio, que é o Mar Morto, que sempre é lembrado nos estudos que nós fazemos quando passamos em exame das passagens bíblicas ocorridas ali naquela região. E nós sempre lembramos que a referência se dá por uma razão exatamente geográfica. O Mar da Galileia, ele recebe as águas do degelo das colinas que se situam ali na região de Israel, que são as colinas de Golã. No verão, ao degelo no cume dessas colinas, são elevadas, e essa água que degela da colina forma o Rio Jordão. E o Rio Jordão, então, ele recebe essas águas e desce, curiosamente, abaixo do nível do mar. É o único rio do mundo que tem todo o seu curso abaixo do nível do mar, e ele deságua exatamente no Mar Morto. Então, o símbolo, nesse caso, do Rio Jordão, é aquele símbolo de quem recebe e, na sequência, doa.
Ele recebe as águas do degelo e doa para o rio, e doa para o Mar Morto. Já o Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão e as águas ficam ali paradas. Não há nenhum contato com outro local do continente ou com o oceano, e por causa disso a sua salinidade é altíssima e os seus detritos acabam se depositando no fundo de suas águas. Por isso aqui a comparação realizada aqui pelo Espírito de Miguel, São Miguel. Mas então, meus prezados irmãos, nós temos que verificar que o benfeitor utiliza uma expressão forte exatamente para alertar as criaturas humanas da necessidade de compartilhar, da necessidade de viver também a vida do próximo, do seu semelhante, não no sentido de interferir na conduta, ou nos pensamentos, ou na privacidade de quem quer que seja, mas no sentido de auxiliar quando necessário, de compartilhar, da mesma forma que o Jordão, daquilo que nós recebemos de Deus, sob a forma do trabalho, sob a forma da inteligência, sob a forma da saúde, das oportunidades, com aqueles que convivem conosco nesse mundo de expiação e de provas que nós ajudamos a construir. Essa necessidade é tão grande que Lucas, no capítulo 16, versículo 9, retrata o ensinamento de Jesus, que chega a dizer o seguinte: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, os recebam eles nas moradas eternas. O que o Mestre quis nos mostrar aqui é que mesmo aquelas riquezas mal adquiridas, que ainda existem em grande quantidade na sociedade do mundo, ainda elas devem ser utilizadas, ainda que em parte, para amenizar os sofrimentos dos nossos semelhantes, para amenizar a dor, para amenizar a falta daqueles que convivem conosco, para que nós possamos, de fato, amenizar as consequências das nossas atitudes, que nem sempre são efetivamente honestas. Por isso, o alerta de Jesus, anotado pelo evangelista. Mas qual a razão de Jesus cunhar a expressão: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita? Dizem que lá no livro do Levítico, Velho Testamento, os rituais, inclusive de purificação daqueles que procuravam os sacerdotes, os rabinos, para poderem demonstrar que haviam se curado de alguma impureza, e a hanseníase, que era uma delas, que faz parte da história evangélica, que serve de base para o ensinamento dessa noite, eles recebiam aqueles que iriam participar do ritual de purificação, e com a mão esquerda eles separavam os óleos, os ungüentos, o azeite, o sangue dos animais, e com a direita eles passavam esses óleos, essas substâncias, no rosto, na cabeça, até mesmo na orelha daquele que deveria ser purificado, numa clara distinção das utilidades das próprias mãos do sacerdote responsável por aquele ritual. Uma mão recebia e contava a quantidade de material, do material ser utilizado no ritual da purificação. A outra, a direita, é a que fazia efetivamente, que cumpria efetivamente o ritual propriamente dito.
E isso passou pelas Escrituras de uma forma bem definida, razão pela qual Jesus se utiliza dessa característica ritualística existente nos templos daquele tempo, para poder demonstrar que uma mão jamais deveria saber o que a outra efetivamente doou, o que efetivamente fez. Da mesma maneira, o bem que nós eventualmente fizermos aos nossos semelhantes também precisam ficar em absoluto sigilo, em absoluto segredo, em absoluto anonimato. Seja para que nós não pratiquemos aquilo que as pessoas orgulhosas e vaidosas faziam nos tempos de Jesus e que foi aqui retratado nesse próprio ensinamento que nós estudamos nesse capítulo 13, que ao fazerem algum tipo de benefício, ao depositarem algum valor no vaso de doações do próprio templo, ou ao externalizarem um bem a quem quer que seja, chegavam mesmo a tocar trombetas, a fim de mostrarem aos outros que eram criaturas efetivamente boas. Tudo isso foi ilustrado pelo Cristo para nos mostrar exatamente aquilo que nós não deveremos fazer, se quisermos de fato praticarmos a beneficência da maneira através da qual o Mestre se portou e nos ensinou, fez questão de nos ensinar. É por isso que ele determina aquele ex-leproso, cheio de fé, pediu ao Mestre que o curasse, e assim que Jesus o fez, determinou a ele que não contasse aquilo a ninguém, mas que fosse até o templo e se mostrasse aos sacerdotes, a fim de que ele pudesse ter de novo uma certidão de nascimento. Porque naquele tempo, quem, em razão de doença, era considerado impuro, e a hanseníase era uma dessas doenças, era tido como criatura morta, sem qualquer direito, sem sequer poder conviver em sociedade, e ainda tendo que passar pelo constrangimento de que, mesmo com o objetivo de mendigar, tinha que manter distância entre as pessoas e ainda levantar a mão e se declarar como imundo, para que as pessoas não passassem perto delas. Era o mundo que o Cristo encontrou, em que o leproso tinha como consequência a ida, a extradição para um vale, denominado Vale dos Imundos, e que ser leproso naquele tempo significava, de fato, uma condenação definitiva à morte. Portanto, meus irmãos, o fato ocorrido com Cristo nos dá a dimensão exata do que nós precisamos, de como nós devemos nos comportar. Jesus devolveu a vida àquele homem e pediu a ele que não se manifestasse. Pediu a ele que não dissesse a quem quer que seja e que apenas retomasse a sua dignidade, porque a sua prova ali, por determinação de Deus, acabara por terminar. Na questão que nós estamos estudando, meus irmãos, em que os espíritos indagam a Allan Kardec com relação às riquezas adquiridas pelo trabalho, e que Kardec indaga aos espíritos quanto à naturalidade do direito de possuir, e que os espíritos respondem de maneira muito clara que desejar possuir em razão do trabalho, desejar ter acesso aos bens, ainda que em abundância, por decorrência do trabalho talentoso e correto, é algo absolutamente natural e necessário para a vida em sociedade. Não fossem as riquezas, como que o mundo progrediria? São as riquezas que impulsionam o progresso tecnológico, o progresso científico.
São as riquezas que fomentam as universidades, os hospitais, as estradas. São as riquezas que trazem a tecnologia. E a tecnologia alçará o mundo, a angelitude, a partir do momento em que a humanidade começar a compreender que não é apenas uma asa, ou seja, do saber, que nos levará à felicidade integral, que é a absoluta comunhão com as leis de Deus, mas que são duas asas. Uma é do conhecimento, a outra é o do sentimento, é a do amor. Então é preciso que primeiro a gente saiba, a gente compreenda, que a gente entenda a necessidade de estarmos participando e de construirmos uma civilização na sua expressão mais larga possível. Não uma civilização que domine a tecnologia para patrocinar a matança. Não a civilização que exclui as pessoas. Não uma civilização que levanta muros de segregação ou que estabelece superioridades de qualquer ordem. Mas uma civilização que compreenda fundamentalmente que todas as criaturas são iguais, que todos somos filhos de Deus, e que no momento em que nós nos dedicarmos aos atos de solidariedade individual e coletivos, o mundo haverá de se transformar numa velocidade inimaginável, porque o bem também haverá de ser reconhecido em tempo real, tal qual acontece com as informações que caminham o mundo inteiro em fração de segundos. Da mesma maneira que o mal é barulhento nos dias de hoje, da mesma maneira que os noticiosos se ocupam, em quase a sua maioria, em falar das fraquezas e dos desvios comportamentais da humanidade, e aí eu me refiro de governos e de cidadãos, o dia que a criatura humana compreender a ascendência do amor que Jesus nos ensinou, nos mostrando que deveríamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, também haverá a tecnologia de propagar esse sentimento numa onda irresistível de transformação, de alegria, de felicidade, construindo finalmente um mundo diferente, um admirável mundo novo. Por isso, meus irmãos, o que é absolutamente ilegítimo é o desejo de possuir apenas para nós. É o desejo é a capacidade de imaginarmos que nós vivemos sozinhos na sociedade e que a sociedade que está em torno de nós foi criada para nos servir. É como se revivêssemos nos tempos da tecnologia avançada, aquela relação entre os donos de terra e os seus suzeranos, em que uns, em troca de ter a possibilidade de existir em um determinado local, deveriam trabalhar incansavelmente para o seu amo. Esse tempo já passou. Ele foi definitivamente derrogado pelas leis de amor que Jesus veio nos trazer. Leis que não se expressaram em códigos escritos pelos poderosos de então, mas que foram retratados pelas mãos, inicialmente pelas mãos seguras e inteligentes de Mateus, conforme vimos nas duas passagens que estamos a estudar nessa noite, pelas mãos inteligentes daquele servidor público de Cafarnaum, que coletava impostos para César, mas que se deixou seduzir pelo chamamento do Cristo e sendo seu primeiro escriba, legando à humanidade os fatos históricos dos primeiros ensinamentos de Jesus, legando para os demais apóstolos a complementação
desses mesmos fatos e de outros tantos que haveriam de compor os 4 evangelhos que estão definitivamente transformando o nosso planeta. Ah, meus irmãos, o que os Espíritos responderam a Kardec na questão em estudo foi no sentido de que todos nós podemos sair da nossa comodidade financeira, da nossa comodidade ou da nossa sobra de tempo e entender a necessidade de nos solidarizarmos com os irmãos necessitados ou com os irmãos que sofrem. E aí, nos referimos aos necessitados não apenas do ponto de vista material, mas uma grande legião de necessitados que nos buscam atônitos atrás de respostas para sofrimentos que eles não explicam. Para uma legião de irmãos e irmãs que choram por situações que parecem não passar, por dores, por sofrimentos, por abandonos, por doenças. Aqui todos nós somos chamados a emprestar os nossos gestos de solidariedade, dando aquilo que é mais caro a cada um de nós, que é o nosso tempo, as nossas energias, os nossos conselhos, a nossa paz, a possibilidade de trocarmos com esses nossos irmãos experiências, ideias, sempre baseadas no Evangelho de Jesus, que de alguma maneira haverá de confortá-los, haverá de auxiliá-los. As almas verdadeiramente belas são as que olham as criaturas da mesma maneira que olham a si mesmas. Essa será a derrogação definitiva do egoísmo, quando conseguimos pensar em nossos semelhantes da mesma maneira, com a mesma prioridade que pensamos em nós. Ah, mas isso é uma utopia religiosa. Não, meus irmãos. Essa é uma necessidade premente que a humanidade tem, que cada um de nós temos, para podermos passar pela Terra, nessa experiência que nos foi concedida como uma oportunidade reencarnatória única, e construirmos algo de definitivo para nós, de mudarmos o jogo que até então vivíamos vivendo, ou estávamos vivendo em existências anteriores, em que levávamos a ferro e fogo os nossos interesses, a ponto de colocar nos códigos de conduta humana a legitimidade de tirarmos a vida de um semelhante, simplesmente porque ele nos devia ou porque ele infringiu algum direito pessoal. Esse tempo passou. Esse tempo já acabou. Porém, permaneceu em nós, em alguma medida, essa compreensão egoística da vida, em que nós nos matamos de trabalhar para garantir a tranquilidade apenas para nós mesmos, ou quando muito, para as nossas famílias, os nossos filhos, como se isso bastasse. E não basta. Está na hora, meus irmãos, de nós verificarmos que em torno de nós existe uma humanidade que sofre e que padece. E que quando nos dedicarmos ao nosso semelhante, pelo menos uma parte do nosso tempo, uma fração do nosso tempo, renunciando ainda que aos pouquinhos, uma pequenina medida, deixando de pensar apenas em nós, nós iremos compreender o verdadeiro significado do amor. Esse é o verdadeiro significado do amor que Jesus nos ensinou e exemplificou aqui na terra. Nós lembramos, ao falarmos da pregação evangélica do Cristo, lembramos dos seus discípulos de todos os tempos, aqueles que o seguiram fisicamente aqui na terra e aqueles que voltaram em outras eras, como discípulos
para dar sequência no apostolado de Cristo e no grande projeto de transformação do planeta que Jesus trouxe em suas mãos. E lembramos de Francisco de Assis, o João Evangelista, o apóstolo poeta, aquele que levou o Evangelho de Jesus para toda a humanidade numa expressão maravilhosa, numa expressão universal, ou dando ao Evangelho uma expressão universal que tanto nos cativa, que tanto nos embeleza as nossas vidas, que tanto nos seduz. Pregue o Evangelho, dizia João Evangelista no século XII, na encarnação de Francisco de Assis. Pregue o Evangelho, se possível, ou se necessário, usando palavras. Ainda nesse capítulo em estudo, o irmão Adolfo, no item que subsequente aos itens que nós estamos estudando nesta noite, nos traz o seguinte ensinamento, abre aspas: ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Meus irmãos, nunca tivemos tanto suicídio no mundo, aqui no nosso país. E os suicídios são a consequência, são o vestuário dessas dificuldades ocultas que algumas criaturas passam. O diálogo, a bênção do ensinamento do Cristo, um abraço de solidariedade, o tempo despendido com os nossos irmãos, não para censurá-los, mas para ajudá-los, dando uma volta que seja num quarteirão, com uma conversa amena, com uma conversa elevada, uma prece junto com aqueles que sofrem silenciosamente, um evangelho aberto ao acaso, um convite para o culto do evangelho no lar, nos nossos lares, um convite para uma reunião na nossa casa de oração, estudo e trabalho. São essas práticas feitas de maneira sincera, na condição de médicos do Espírito, que nós precisamos aos poucos nos tornar em relação aos nossos irmãos, em função da bagagem teórica que nós já recebemos do Evangelho aqui nessa casa, e que podemos dividir com aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e que se encontram muitas vezes sofrendo, sendo generosos, amigos, cantando uma canção que é leve, ou recitando um salmo que contribui para retirar, ainda que temporariamente, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, num processo de fixação mental em torno de um sofrimento. É isso que o capítulo 13 pede que nós façamos. Tudo isso no anonimato, tudo isso em silêncio, mas aquele silêncio que eleva, aquele silêncio em que nós, após esses encontros anônimos, elevamos os nossos pensamentos a Deus e rogamos no fundo dos nossos corações para que esses irmãos, para que essas irmãs possam se recuperar desse temporário desajuste em que se encontram. Que estejamos sempre prontos para poder oferecer os nossos ombros amigos, os nossos braços fortes e o nosso tempo disponível em prol dos nossos companheiros de jornada, porque quem sabe um dia seremos nós os necessitados desse mesmo amparo. Continua o benfeitor: ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador, quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Portanto, meus irmãos, nós que repetimos tanto o nome
do nosso Senhor Jesus, nas nossas orações, nas nossas súplicas e nos nossos desesperos, nas nossas necessidades. Quando a encruzilhada parece não ter uma saída, quando o nosso caminho bifurcar segundo as nossas avaliações, ou para o nada ou para o desastre, nós nos lembramos do Cristo e pedimos muitas vezes de joelho que Ele mande alguém para que nos ampare, para que nos esclareça, para que nos estenda as mãos. Esse alguém, às vezes, é na figura de um médico, por causa de uma doença, é na figura de um sacerdote, para nos abençoar, para nos amparar, independentemente do credo religioso, é na figura de um pai que partiu e que às vezes nós sentimos falta, ou na figura excelsa das mães aqui da terra, que nos coloca nos colos ao longo de todas as suas vidas, passando a mão em nossas frontes suarentas, cansadas e amarguradas, e pedindo a Nossa Senhora por cada um de nós. É para esses irmãos que nós precisamos nos tornarmos os seus sirineus de ocasião, aqueles que farão a diferença para eles num momento muito difícil de suas vidas. E podem ter certeza, meus irmãos, minhas irmãs, que naquele momento, ainda que sem ter qualquer poder, que sem ter qualquer condição de curar, que sem ter qualquer condição de fazer qualquer milagre em prol desses nossos semelhantes, em razão das nossas limitações, mas nós estaremos recebendo ali naquele momento uma procuração assinada embaixo Jesus Cristo, para que nós nos tornemos o seu representante ali, junto ao sofrimento, junto à dor. E com toda certeza, as nossas fraquezas haverão de ser complementadas pela figura excelsa do nosso Mestre querido. Continua o nosso benfeitor, eu estou terminando. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós obtemos sucesso em alguma empreitada da vida? Quantas e quantas vezes nós somos aquinhoados por algum benefício? E quantas vezes nós não agradecemos a providência divina? E se o fazemos quase que num gesto que poderia, ou num sentimento que poderia dizer assim: eu mereci. E quantas vezes nós não prodigalizamos esses benefícios em prol dos nossos irmãos que estão ao nosso derredor, e vivemos sozinhos, muitas vezes sentados numa poltrona, esperando a vida passar. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai. Prodigalizai, e aqui nós não estamos falando em dinheiro, mas ele também, se for o caso, mas prodigalizai simpatia, prodigalizai amor, prodigalizai tempo a todos os que sofrem nesse mundo, e recursos, se os tivermos. E aqui, no recado direto para nós espíritas cristãos, que já compreendemos a necessidade do trabalho constante em nossas casas, de oração e de trabalho. Não nos esqueçamos de prodigalizar esse amor. Não transformemos as nossas casas espíritas em locais em que a benemerência é produzida
numa forma mecânica, automática e às vezes fria. Uma vez, acabando de sair de uma aula, de um estudo aqui da mocidade, uma senhora se aproximou de mim. Ela já não está aqui mais entre nós. E ela sempre me pedia alguma coisa. E ela se aproximou de mim no final de uma desses estudos. E imediatamente eu coloquei a mão no bolso para poder dar ela um trocado. Ela segurou minha mão e falou: não, eu não vim te pedir dinheiro. Hoje eu vim te dar um abraço. Eu nunca me esqueci disso. Primeiro, a vergonha que eu passei. Segundo, o sentimento que imediatamente eu pude observar por parte de alguém que, por uma razão qualquer, que eu imagino, mas não tenho certeza, veio me dar um abraço e transferir energias e bens, fruto da sinceridade de alguém que efetivamente aprendeu a amar aqui na terra. Então procuremos sermos assim, meus irmãos, nas nossas casas espíritas, prodigalizando o amor por aqueles que fazem o favor de virem aqui nos procurar, por aqueles que enchem os nossos corações de alegria, por vir aqui conviver conosco nas diversas tarefas dessa casa. As casas espíritas não são casas de filantropia, são muito mais do que isso, ou pelo menos deverão ser. As casas espíritas são casas onde o amor se prodigaliza uns pelos outros. E é assim que nós precisamos construir a nossa tarefa aqui na terra. E terminamos a nossa participação dessa noite lembrando de novo Francisco de Assis, que dizia assim, meus irmãos, e com esse ensinamento eu encerro a minha participação: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Que Jesus abençoe a todos vocês aqui. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Hoje, conforme a nossa programação, nós estamos iniciando o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo, meus irmãos, ele é um capítulo, tal como toda essa obra, mas esse capítulo em específico, ele é muito instrutivo para a gente. Ele vai nos dar aqui instruções muito valiosas sobre algo que é uma necessidade para todos nós, que é o quê? A prática do bem, colocarmos o amor em prática, praticarmos a caridade. Isso porque nós temos aprendido, desde os tempos do Mestre, quando Jesus esteve aqui conosco em seu Evangelho, e a partir do advento da doutrina espírita, nós vemos a cada dia a necessidade que temos de amarmos uns aos outros, de primeiro, tal como a gente se ama, ou seja, querendo para o próximo aquilo que a gente gostaria para nós, e num patamar ainda superior, lembrando o ensino do Cristo, quando nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, com o esquecimento de nós mesmos, renunciando qualquer vantagem pessoal em benefício de quem está à nossa volta, nos sacrificando, fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance em benefício da paz, da alegria, do conforto, da saúde, enfim, do bem do nosso próximo. A caridade, meus irmãos, é uma necessidade premente para a nossa vida,
Especialmente quando a gente se lembra, por exemplo, das palavras do Cristo, quando dizia que quando chegasse o momento da transição do mundo, o momento da mudança do mundo, a injustiça e a iniquidade aumentariam de tal forma que o amor de muitos se esfriaria. É o que a gente está vivendo. O Johnny dizia há pouco, quando a gente pega hoje em dia uma notícia, a gente tem, dependendo da hora do dia, é melhor a gente nem ler notícia, nem ler um determinado jornal, porque a tendência é que puxa a gente para baixo. Tamanhas situações que estão acontecendo, crimes, injustiças, desequilíbrios em todas as esferas da sociedade, no mundo, no Brasil e fora dele. E às vezes a gente está ali em meio a uma batalha, uma luta, uma dificuldade do nosso dia a dia, e a gente tomar conhecimento de algumas coisas, às vezes vai nos trazer dificuldades ainda maiores. Ao ponto da gente, dependendo da notícia, a gente começa até a chorar. Né? Nos colocando no lugar, imaginando aquela situação, como que um irmão nosso às vezes foi capaz de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. São os tempos, meus irmãos, que a gente vive. São tempos desafiadores, são tempos difíceis, mas que, para eles, nós estamos sendo educados, nós estamos sendo instruídos de como enfrentá-lo. Nós não vamos, a partir das lições que a gente recebe, esfriar o nosso coração, ou deixar com que o nosso amor esfrie. Pelo contrário, precisamos caminhar na contramão. Muitas vezes nós vamos observar que o cristão, quando Jesus dizia que nós, enquanto cristãos, somos o sal da terra e a luz do mundo, a gente é chamado, a sociedade, para fazer não o que todo mundo faz, mas para fazer algo diferente, fruto da nossa compreensão, fruto do entendimento que a gente tem adquirido. Pois bem, por que a caridade ou o amor ao próximo é tão necessário? Porque em todas as ações de caridade sincera de nossa parte, o que nós estamos combatendo? O orgulho e o egoísmo, que são as chagas que atrasam a humanidade. Portanto, sempre que a gente coloca o interesse pessoal em primeiro lugar, nós estamos contribuindo para que o mundo permaneça estacionado ou para que atrase esse processo de evolução do mundo. A doutrina espírita e as lições do Cristo vieram para mostrar para a gente o seguinte: coloque-se no lugar do seu semelhante, quem está à sua volta, no trabalho, em casa, na rua, na escola, aonde quer que seja, no lugar dele. O que você gostaria que te fizesse? Esse exercício deve ser constante. E ao fazermos e ao nos esforçarmos nessa linha, nós vamos estar destruindo a preponderância do nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é a base, meus irmãos, da mudança. Isso é que muda o mundo. O que vai mudar o mundo não é o político de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, não. O que muda o mundo é a mudança das nossas atitudes no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. É isso que o Cristo espera de nós. Tanto é que, por exemplo, aqui as questões de ordem política são absolutamente secundárias para nós. Nós não nos importamos aqui com isso porque Jesus nos ensinou o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto o mundo discute um novo líder que vai ascender ao topo de uma escola de fé, se vai ser dessa linha, daquela outra, nós aqui estamos estudando a base do Evangelho, para a gente aprender a mudar o nosso dia a dia, o nosso comportamento nas pequeninas coisas. E isso que vai fazer a grande diferença, o esforço individual que a gente empreender nessa linha. Pois bem, considerando então a necessidade da caridade e do amor ao nosso semelhante, qual que é o requisito básico que a gente precisa para isso? É o que esse capítulo vai estudar com a gente. Em resumo, meus amigos, é o seguinte: todo bem que a gente fizer, não ostente, ou seja, não divulgue, e mais,
faço um esforço maior possível de ocultar. Tudo que a gente puder fazer para esconder o bem que a gente faz a alguém, excelente, ótimo, assim deve ser. Esse princípio Jesus colocou para a gente lá no Sermão do Monte, quando disse lá no capítulo 6 de Mateus: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Ou seja, cuidado quando a gente estiver ajudando alguém, para eu não ajudar com a seguinte intenção: eu vou ajudar fulano aqui porque ciclano, beltrano, o outro estão vendo. Eles vão ver ali e falar: nó, que pessoa boazinha, que gracinha de comportamento, né? Que beleza, que coração generoso. Não. Pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. O que o Cristo está mostrando aqui para a gente? Quando a gente ajuda alguém, mostrando para as pessoas que estão à nossa volta, eu deixo de considerar a bondade de nosso Pai Celestial, que iria me amparar, fruto dessa boa ação, e coloco em primeiro plano um reconhecimento, um conceito, ou as retribuições que podem vir das próprias pessoas. Ou seja, é como se para mim fosse mais importante fulano, ciclano ou beltrano terem um bom conceito ou construir uma boa reputação minha, do que alegrar e fazer a vontade do Pai que está no céu. Eu troco o reconhecimento e as bênçãos divinas pela reputação e pelo bem dizer de quem está à minha volta, de quem me observa. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis. E a esmola aqui, meus irmãos, deve ser entendida num sentido amplo. Toda ajuda que a gente puder ofertar, quem quer que seja, não façamos divulgação, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Dignos que eles já receberam sua recompensa, ou seja, já estão ali, né, com o conceito que eles querem formar, como um reconhecimento do que fizeram. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Nesse ponto, meus amigos, de vez em quando, a gente gosta aqui de trazer uma opinião do Chico, no que diz respeito à esmola ou à ajuda material que a gente pode ofertar. Às vezes, para nós, vai ser um trocado, um dinheiro que a gente tem ali e que não nos vai fazer tanta falta. Mas se a gente se coloca no lugar de quem pede e precisa, talvez a gente não faça ideia da importância que aquilo vai ter para ele, para quem nos pede. E nós trouxemos aqui uma criatura que trouxe o seu próprio testemunho do quanto a ajuda material, mesmo que pequenina, certa feita, fez toda a diferença para ele. Essa pessoa é o próprio Chico Xavier, que certa feita foi questionado para ele o seguinte: você não acha que lutar pela implantação definitiva da justiça social entre os homens, pleitear de maneira intransigente em defesa dos direitos humanos em toda a terra, não seria muito mais importante do que a simples dádiva de esmolas, que muitas vezes não passam de migalhas que caem das mesas abundantes das pessoas mais favorecidas da vida? Então, vejam que essa pergunta feita ao Chico é a opinião que muitos irmãos nossos de humanidade partilham. Ou seja, não, ajudar um ou outro aqui, eu não vou resolver o problema da fome. É muito melhor eu lutar e guerrear, né, fazer tudo ao meu alcance, às vezes sem avaliar os meios pelos quais eu caminho nessa direção, para que exista mais justiça social, para que determinada ideia política prevaleça, etc. Então foi perguntado isso para o Chico, e ele respondeu o seguinte: estimaria mais se você dissesse, com o seu nobre discernimento, trabalhar pela implantação definitiva da justiça social entre os homens, porque o verbo lutar, em muitos casos, significaria agitar ou conflitar. Primeiro ponto, meu irmão, de grande valor para nós, no qual a gente observa o seguinte: lutar
muitas vezes implica o uso da violência. E enquanto cristãos, a violência jamais é um meio a ser utilizado por nós, seja com que finalidade for. Creio que todos os cristãos sinceros, estejam vinculados à interpretação espírita do Evangelho ou não, permanecem construindo em paz o reinado da justiça no mundo, sem a precipitação dos que se inclinam para transformações violentas e sem a inércia dos apáticos. Ou seja, na qualidade de cristãos, nós devemos a cada dia tentar construir um mundo melhor, levar um pouco de esperança, levar um pouco de bom ânimo, fazer o bem que está no nosso alcance, enxugar uma lágrima, levar esperança para quem está à nossa volta, educar um filho, ser gentil na rua, ser cordial com quem está à nossa volta, não perdermos a paciência, não nos enraivecer. Tudo isso, meus amigos, a gente constrói um mundo melhor, em pequenas atitudes. Agora vejam a opinião do Chico, que interessante. Relativamente à chamada esmola, não vejo na migalha de recursos materiais que se dá ou que se recebe um gesto tedioso de quem usufrui de mesa farta, e sim um elo de simpatia e de amor entre as criaturas que se propõem a encontrar um processo de ligação espiritual entre si, preparando-se instintivamente para a alta compreensão da fraternidade. Esse conceito do Chico, meus amigos, é fantástico. O que o Chico está dizendo para a gente? Todas as vezes em que alguém nos pediu alguma ajudinha, e dentro das nossas possibilidades a gente puder estender algo que esteja ao nosso alcance, que a gente o faça não somente a ajuda material em si mesmo, mas que a gente construa elos com aquele que nos pede, na condição que temos hoje de ajudar, elos de simpatia e de amor. Oh, meu amigo, eu tenho aqui essa ajudinha, vai com Deus, não é muito não, mas espero que te ajude. Com pouco tempo, nós vamos observar como que esses elos vão sendo criados. Vamos dar aqui um exemplo. Se a gente experimentar no trânsito, que de vez em quando a gente está aí rodando nos carros, né, pelas ruas de Belo Horizonte, se de vez em quando a gente puder ajudar aqueles meninos que às vezes vêm com a garrafinha d'água, né, e o rodinho, limpar o vidro da gente, se a gente puder ser um pouco gentil e de vez em quando oferecer alguma ajuda material, observem com o tempo que eles vão se lembrar da gente, vão nos reconhecer e muitas vezes ao nos verem nem vão mais pedir, mas vão sentir a alegria de nos cumprimentar, de nos ver e perguntar se está bem e como é que é. Então, são atitudes assim que a gente vai criando a fraternidade que um dia vai precisar existir no mundo. Nós somos irmãos uns dos outros, é uma família só. Hoje, quem precisa e pede, está numa posição. Só que o que a vida faz? Todo mundo já viu isso aqui. Quem está às vezes lá embaixo na roda gigante, tem hora que a roda gigante faz assim, ó, joga lá para cima. E às vezes quem está cá em cima, vendo tudo do alto, né, faz o que? A roda da vida joga cá embaixo. Quando é que nós vamos precisar? Nós não sabemos. Nós não sabemos, né? Vamos continuar a opinião do Chico. Em seguida vou contar um outro episódio do Chico também. Sem qualquer ideia de esnobar esse ou aquele lance autobiográfico, peço permissão para dizer a você que, quando eu fiquei órfão de mãe, aos 5 janeiros de idade, eu tinha 5 aninhos, perdeu a mãe dele. A distância de meu pai, enquanto permaneceu viúvo, porque eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas era uma família muito numerosa, e como o pai trabalhava, não ficava em casa, e aquele tanto de criança pequena, sem a mãe, uns foram ficar com a madrinha, outros foram ficar com a tia, e os irmãos se separaram, para poder ser cuidados, sobreviver, né? Então, longe do pai, sem sua mãe, aprendi a agradecer as pessoas de coração generoso que me davam um pão ou um prato de alimento no transcurso do dia, porque quantos me fizeram esse benefício, se fizeram para mim benfeitores, que me livraram da tentação do furto, e assim como me sentia feliz
em receber essas dádivas para minha própria sobrevivência, creio que as pessoas que me amparavam também se sentiam satisfeitas com a minha alegria. Olha só, considerando que nós somos irmãos uns dos outros, quem de nós, meus irmãos, que às vezes já sentiu fome, mas fome de verdade? Uma coisa é a gente estar com apetite, né? A dona Luzia de vez em quando comenta com a gente pelos anos que ela ajudou na sopa aqui no solar. A gente normalmente tem apetite, chega a hora do almoço, ou do jantar, ou do café, você quer comer alguma coisa. Agora, quem fica um dia sem comer nada? Ou 2, ou 3, isso é fome. Qual que é o estado mental e de espírito de um irmão nosso nessa condição? E se a gente, ele ali no auge do desespero, cogitando do furto, e nos encontrar no caminho, e a gente então oferecer algo que vai lhe livrar do furto e atender aquela necessidade material premente, urgente, que o desarvora, que o desestabiliza, que o põe completamente agitado e quieto. Foi o que o Chico disse. Toda vez que eu ganhei, olha o que ele dizia, eu era uma criança de 5 anos, toda vez que eu ganhei um pão, um prato de comida, eu parei de pensar na ideia de tirar algo que não era meu. E a gente hoje em dia reclama tanto da criminalidade, né? Será que em alguma medida, é lógico que é um problema complexo, meus irmãos, mas em alguma medida, um pouco mais de carinho, de atenção, para a gente atender a necessidade de alguém, nós não vamos ajudá-lo a diminuir a ideia do furto? Ou de subtrair algo para atender a necessidade premente? Reconheço que virá um tempo em que a assistência social cuidará de nós todos. Mas até que isso aconteça em plano maior, e semelhante realização deverá vir para nós e por nós sem conflitos sangrentos, até que isso aconteça, você aprovaria alguém que vê os seus irmãos em penúria, sem se mover de modo algum para auxiliá-los, pelo menos em pequenina parcela de apoio? Será justo que eu deixe meu vizinho desfalecendo em necessidade, sem dividir com ele os centavos que posso administrar, a pretexto de aguardar o tempo que me seria permitido administrar aquilo que não me pertence? Ou seja, não, eu preciso ter mais. O que eu tenho hoje é a conta de eu me manter. O dia que eu for rico, o dia que eu tiver muito, aí eu vou ajudar. Aí eu vou ganhando dinheiro. Não tem ainda que chega, não. Preciso juntar mais para ajudar. Não, ainda tem que ter mais, porque esse tanto aqui ainda não é o suficiente. Aí a gente vai esperando esse mais, o tempo passa e às vezes a gente não ajuda ninguém, né? É o que o Chico nos diz aqui nesse ponto. Vejam que interessante, meus amigos, uma outra opinião do Chico, que é a seguinte, o problema da fome. Resposta de Chico Xavier a uma pessoa que, ao observar os necessitados tomando sopa, lhe perguntou, por exemplo, todos os sábados a gente tem a alegria de servir a sopa aqui nessa casa, e é uma bênção, né? Quantos e quantos chegam e que, além de alimentar o corpo, alimentam também a alma, porque a sopa que ela vai condimentada com algo mais generoso. Todo mundo que toma sabe disso. Aí perguntaram para o Chico o seguinte: o senhor acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo? Foi perguntado para o Chico, né? Chico, sem titubear, respondeu: o banho também não resolve o problema da higiene no mundo, mas nem por isso podemos dispensar. Então vejam que interessante, né? Da mesma forma que tomar um banho não acaba com a sujeira do mundo, mas é necessário. Naquele momento, um banho por dia é uma necessidade, como um prato de sopa naquele dia, né? Atendeu a necessidade, atendeu e saciou a fome de alguém. Para a gente concluir, meus amigos, nós trouxemos mais um caso que se passou com o Chico. Um caso muito interessante que vai mostrar para a gente essa necessidade, como que Deus observa as nossas atitudes generosas e sempre nos retribui de maneira surpreendente.
É uma história breve, não vai tomar muito nosso tempo e com ela a gente conclui. Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, irmão do Chico, julgava que este era um mão alegre. Então, na opinião dela, o Chico era muito dado, né? Ajudava demais, às vezes passava até aperto. Não era muito crente do dar sem receber. E certa manhã em que sentia a missão do médico, que muito estimava, disse. Então, certo dia, essa senhora, né, cunhada do Chico, virou-se para ele e disse o seguinte: olha, Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Ou seja, ela ali, né, na miopia de observação dela, via ali o Chico passando dificuldade, pelejando ali no dia a dia, e ele ajudando, servindo, como se ele não recebesse em troca o tanto que ele ofertava às pessoas. Aí o Chico respondeu: mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação e mais cedo ou mais tarde recebemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. É lei divina, não erra. Mais cedo ou mais tarde a colheita chega. Então vamos experimentar. Tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aparecer, vou lhes dar, e quero ver se depois vou receber outros 2. Acabou de falar, a vizinha do lado esquerdo a chamou pelo muro: ô, Dona Maria, você pode me arrumar uns 2 chuchus? Parece que foi combinado, mas vejam que interessante. A vizinha veio, chamou e pediu 2 chuchus. Pois não, minha amiga, aqui os tem, faça deles um bom risado. Daí a instantes, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus à Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria os chuchus e essa a presenteou com os 4 que ela havia ganhado. A vizinha da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido médium 8 chuchus. Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, então ela parou de rir e ficou encucada ali, né? Que coisa, né? Como é que o chuchu está multiplicando, né? Dona Maria, então, foi visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Era uma conhecida dela, passava muita dificuldade. Demorou-se um pouco, o tempo bastante para desabafar as suas dificuldades, as suas lutas. A saída, recebeu com outros mantimentos os 8 chuchus. Então ela pegou lá, né, um pouquinho de, às vezes, de arroz, de feijão, e passou os 8 chuchus para essa amiga. E Dona Maria disse para o Chico: agora eu quero ver se eu vou ganhar 16 chuchus perdão, era só o que faltava para completar essa brincadeira. Ela falou com o Chico. Já era tarde. Estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer: espere e verá. Lá pelas 18 horas, voltou o Chico a casa. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Então, passou ali o dia, né, e não voltou nem 8, nem 16, até então. Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer: viu o que eu te disse? Não tinha razão? Às 20 horas, todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam e nem se lembravam mais da história dos chuchus quando alguém bateu a porta.
Dona Maria atende. Era um senhor idoso que morava na roça. Trazia no seu burrinho os pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que ela sempre lhe dava quando vem à cidade. Colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abriu nervosa e, curiosamente, estava repleto de chuchus. Contou 64. O múltiplo certinho, né? 8 vezes mais do que havia dado. Era demais. A graça, em forma de lição, superava sua expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. É lei divina. Que Jesus nos ampare a todos. Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo, Senhor, esses momentos de paz, de reflexão, de aprendizado da noite. São lições em que a espiritualidade superior, através do Consolador prometido, nos envia para nos mostrar a lei de evolução e progresso. E é devido às enfermidades, às limitações que somos portadores, que estamos pedindo que os nossos benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando àquilo que mais assimilamos nessa noite. Que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz. O trabalho de paz se iniciará a partir de agora e a fila será formada em salão. Boa noite a todos.
difícil, porque em si é muito